Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade então aos nossos estudos, falando aí sobre a demografia. O vídeo anterior, aula anterior, nós falamos sobre a transição demográfica e neste vídeo, nesta aula de hoje, nós falaremos então sobre a pirâmide etária. Então nós vamos ver primeiro toda a parte teórica, depois vamos fazendo aí os nossos aprofundamentos, né? Então, pirâmide etária, vamos primeiro para a parte teórica de definição. É um gráfico organizado para classificar a população de uma determinada localidade conforme as faixas de idade, por isso tem esse nome aqui, etária, dividindo-as por sexo ou gênero, apenas masculino e feminino. É formado por barras, então é um gráfico em barras superpostas que se concentram em torno de um eixo. As barras inferiores apresentam a população mais jovem e as barras superiores representam a população mais velha. Do lado direito do eixo sempre se quantifica a população feminina. Então, na pirâmide etária, as mulheres estarão representadas do lado direito. E aí, por conseguinte, os homens estarão aí do lado esquerdo. São indicadores, outra definição, tá? A pirâmide etária, então, são indicadores populacionais que, por meio de gráficos, permitem a análise da dinâmica populacional. E essa dinâmica aqui você entenda como a movimentação, se a população está aumentando, se está diminuindo, se tem mais homens, mulheres, se tem mais pessoas da faixa etária da população jovem, adulto, idosa e assim por diante. De um determinado local, segundo as faixas de idade e de sexo. Existem 4 tipos e nós vamos ver mais para frente quais são esses 4 tipos, né? Vamos aprofundar na pirâmide jovem, pirâmide adulta, rejuvenescida e a pirâmide envelhecida. Então, qual é a importância de eu ter em minhas mãos um gráfico chamado pirâmide etária? Ela é utilizada como indicador social. Através da pirâmide etária, nós podemos estudar a organização de determinadas sociedades. Esse estudo pode ser feito ao longo dos anos e permite a análise da dinâmica social em um determinado recorte espacial, porque você vai ter a pirâmide etária, você vai escolher, ao estudar, determinado período, por isso que fala recorte espacial. Com certeza, as pirâmides etárias serão influenciadas aí por esse quadro pandêmico que estamos vivendo. A pirâmide etária é útil na elaboração de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social e econômico de uma sociedade. As pirâmides refletem, portanto, a evolução demográfica, demonstrando a expansão, declínio ou estabilidade de uma população. Então vamos tentar fazer aqui, pessoal, a grosso modo, antes de analisarmos a pirâmide etária, vamos fazer a nossa própria pirâmide etária. Então, essa pirâmide etária, eu tenho uma parte que é chamada de, deixa eu tentar escrever aqui, é sempre difícil escrever com o mouse, base. Depois eu tenho outra parte da pirâmide etária que é chamada de corpo, o corpo da pirâmide etária. E depois a última parte da pirâmide etária eu tenho algo chamado de ápice, cume ou topo, tá? Todas as vezes que você for estudar a pirâmide etária, quando você for analisar, você tem que ter esta ideia, que ela é dividida em base, corpo e ápice. Aonde a base eu tenho a população que é de 0 a 19 anos, que essa população eu dou o nome de população jovem. O corpo da pirâmide etária está entre 20 e 59 anos, é a população chamada de população adulta. E o topo da pirâmide etária é de 60 anos, entregando a vela para Jesus, né? 60 anos ou mais. O pessoal chama de melhor idade, né? É uma concepção, né? Melhor idade, que é a população idosa. Beleza. Então aqui eu estou te ensinando, tá? A pirâmide etária, ela é dividida em base, corpo e ápice, ou base, corpo e topo, como você preferir. Você tem que ter em mente essas faixas de idade aqui, 0 a 19, 20 a 59 e 60 anos ou mais. Bom,
Por que que lá atrás falou que serve como um indicador social? Por que que lá atrás falou que ela serve para o país destinar recursos econômicos e outras coisas? Muito tranquilo, pessoal. População jovem. Onde é que tem que estar a população dentro de um país? Eu não estou falando de localização geográfica, e sim de questões econômicas, de vida, de atividade econômica. A população de 0 a 19 anos trabalha? Em países pobres, em países subdesenvolvidos, sim, né? Mas se for assim, no sentido literal da coisa, a população jovem, ela tem que estar na escola, a população jovem tem que estar estudando, né? Tentar fazer um livrinho aqui. A população jovem tem que estar estudando. E a população adulta de 20 a 59 anos, essa população adulta, ela tem que tentar fazer aqui uma engrenagem, uma catraquinha. Essa população adulta, ela tem que estar trabalhando, tá? E a população idosa, vou fazer uma bengala aqui, é a população que está aposentada, né? Então o país, o presidente, os governadores, etc., através do gráfico de pirâmide etária, ele vai fazer os investimentos de maneira correta. Por exemplo, se este país meu tem a base muito larga, significa que essa população jovem é muito grande, então vai fazer investimentos em creches, né? Em maternidade, em hospitais, em educação, em planejamento familiar, em universidades, faculdades, escolas de ensino médio, fundamental e por aí vai, né? Se tem uma base muito larga. A população adulta é que trabalha. Se essa parte da pirâmide etária está muito larga, tem que gerar emprego para essa população, né? E se a base aqui, se o topo estiver muito largo, o país terá que investir em aposentadoria, né? Então vamos fazer aqui, ó. População adulta, pessoal, também é chamado de população economicamente ativa, a PEA ou a PEA. É através dessa população que será gerado o dinheiro para ser investido em escolas, universidades e piriri pororó, e também na previdência social. A população jovem e a população idosa é chamada de população economicamente inativa, tá? A população jovem e a população idosa é a população economicamente inativa. Então, de maneira geral, é isso que você tem que entender quando pegar uma pirâmide etária, tá? E aí lá fala o seguinte, que de um lado eu tenho representado as mulheres e de outro lado eu tenho representado os homens, não é isso? Muito bem, né? De maneira geral é isso, nós vamos aprofundando aqui com o decorrer. Este gráfico aqui da pirâmide etária é exatamente uma pirâmide etária que fala sobre transição demográfica. Você deve estar se perguntando por que pirâmide etária? Porque lá no começo, né, quando falo começo, países ainda agrários, países subdesenvolvidos, o formato dela é de uma pirâmide, a base sempre era muito larga, o corpo um pouco mais estreito e o topo mais estreito ainda. Então, visualmente, ela parece uma pirâmide. Então, uma pirâmide por faixa de idade, por isso, tá? Então, aqui eu tenho pirâmides etárias. Veja que a mulher sempre está do lado direito, o homem do lado esquerdo, representando os estágios de transição demográfica, né? Então, veja, ó, aqui eu já tenho a idade, ó. Essa linha aqui representa até 15 anos e essa aqui 65 anos. Então, aqui está de 15, aqui está, eu posso subentender que aqui é de 0 a 14, né? Aqui de 0 a 14, aqui de 15 a 64 e aqui de 65 ou mais. Então, veja bem, nessa primeira pirâmide etária aqui, eu posso concluir que ela tem alta taxa de natalidade. A base está muito larga. E também mortalidade, porque as pessoas não estão vivendo muito. Eu constato isso aqui pelo topo e pelo corpo, que é muito estreito. No estágio 2, eu tenho alta taxa de natalidade e queda na taxa de mortalidade. Eu vejo que ela começa a dar uma enraguecida. No estágio 3, queda na taxa de natalidade, porque a base aqui começa a dar uma diminuída, e manutenção da taxa de mortalidade. E no estágio 4 de transição demográfica, taxa de mortalidade, natalidade e mortalidade muito baixa. Não vou fazer a leitura porque é a mesma ideia do outro gráfico. Então, quais são os tipos de pirâmide etária? Você já viu então que a pirâmide etária ela é um gráfico em colunas,
e ele vai representar a população masculina e feminina, a população feminina do lado direito, a masculina do lado esquerdo, e você tenha dividido por faixas de idade. Só que eu tenho os tipos da pirâmide etária. Eu tenho uma pirâmide etária que ela é chamada de pirâmide etária jovem. O que é uma pirâmide etária de país jovem? Então, de cara eu já sei que a base vai ser muito larga, né? Se é jovem, é aquela população de 0 a 19 anos. Olha, base larga, indicando que a taxa de natalidade é alta. Consequentemente, a população representada é jovem. O topo é estreito, portanto, a população envelhecida não tem uma elevada expectativa de vida. Eu, como presidente, como governador deste país, como governo deste país, eu vou tratar de melhorar as condições médico-sanitárias. Por que essa população não está envelhecendo? Por que está morrendo essa população? Se a base era tão larga assim. Então, são perguntas que vão ser respondidas. Quando forem respondidas, o governo aí do país vai fazer os investimentos na área correta. O número elevado de jovens indica famílias numerosas, poucos recursos para atender às necessidades básicas da população. Países subdesenvolvidos geralmente apresentam esse tipo de pirâmide etária. Nesses países, as políticas públicas são insuficientes e o acesso à educação e à saúde é precário. Veja aí, pessoal, isso aqui é uma pirâmide etária jovem. Então, o que é que nós aprendemos aí? É de 0 a 19 anos. Ah, professor, você não falou sobre essa linha no horizontal aí. Repare que essa linha aqui representa a população em milhões, tá? População em milhões. Ela pode estar representada dessa maneira ou pode vir o percentual, o porcento, tá? Do outro lado aqui esquerdo a mesma coisa, tá? Então, eu vou te dar uma ideia aqui, ó. A população aí 0,5 milhões. Eu vou olhar o meu olho aqui, ó. Vou levantar o meu olho. Opa, população de 40 até 44 anos. Aí eu tenho uma média, né? Então é assim que você vai olhar a pirâmide etária. Bom, pirâmide etária de Moçambique, né? Um país do continente africano. Nós conhecemos a história e o quadro socioeconômico do continente africano até hoje. Pegou a pirâmide etária, pessoal, vai fazer uma análise, vai responder uma questão, já faz o seguinte, ó, é de 0 a 19 anos, então vai dar bem aqui, eu ia cortando errado, ó, 0 a 19 anos, de 20 até 59, pronto. Então eu tenho aqui, ó, a base, o corpo e o topo. Outra coisa que eu acabei não falando, esses degraus aqui de uma faixa etária para outra significa, adivinha aí, significa óbito, significa mortes. Por quê? Essa população de 0 a 4 anos de idade, as meninas aqui que nasceram, por que elas não passaram de 5 para 9? Porque morreram. Agora, por que morreram? E aí são as questões que vão ser respondidas, vão ser investigadas e o país poderá fazer investimento na área correta. Tá? Então, cada degrau desse aí representa mortes. Olha aqui, em Moçambique, os homens da faixa etária de 25 para 29, olha isso aqui, pessoal. Olha a quantidade aqui de pessoas que não conseguiram atravessar essa faixa etária. Provavelmente guerras, né? Um quadro de fome, alguma coisa assim aconteceu. Próximo tipo de pirâmide etária é a pirâmide etária adulta. Então, se ela é adulta, o corpo da pirâmide vai ser um pouco mais largo, né? Base larga com tendência à diminuição, visto que há propensão a uma redução da taxa de natalidade. O topo e o corpo da pirâmide etária aparecem mais alargados, constando o aumento da expectativa de vida. Por isso que foi importante você ter feito aquela parte da alfabetização, na expectativa de vida, média de anos que a pessoa pode viver dentro daquele país, espera viver dentro daquele país. E o corpo representa a população economicamente ativa, como eu falei anteriormente. Países em desenvolvimento geralmente apresentam esse tipo de pirâmide. Nesses países há uma melhoria no acesso às condições básicas como saúde, educação e formação qualificada para o mercado de trabalho. Por isso que é importante você lembrar das partes da pirâmide etária: base, corpo e ápice. O corpo é a população adulta. Então, a pirâmide etária adulta, o corpo vai ser mais largo. Repare aqui que é da Islândia. Islândia. Olha aqui, olha o corpo
da pirâmide etária. Se eu for fazer a divisão aqui, de 0 até 19 anos, está aqui, ó. 0 a 19 até 59, deixa eu marcar o aqui, ó, perfeito. Pronto. Repare como esse corpo é muito mais alargado. A base tem uma tendência de diminuição. Consequentemente, essa população está envelhecendo também, tá? Pirâmide etária envelhecida. Se é envelhecida, então o topo é mais alargado, né? Significa que esse país tem uma elevada expectativa de vida. Apresenta uma base mais estreita, quer dizer, baixa taxa de natalidade, né, e fecundidade. O topo é mais largo em comparação aos topos das demais pirâmides, indicando a redução da taxa de mortalidade e o aumento da expectativa de vida, que pode ser entendido como longevidade, né? A pirâmide envelhecida demonstra então que os países aos quais ela representa enfrentam problemas em virtude da pequena proporção da população economicamente ativa e do aumento da população idosa. É o que acontece muito dentro do continente europeu. São países envelhecidos, então falta a população economicamente ativa. Qual é, professor? Aquela que trabalha, aquela que está de 20 a 59 anos de idade. E se não há dentro do país a população economicamente ativa, vai ser permitida ou vai servir de atração a chegada de imigrantes para ocupar os postos de trabalho. E aí nós vamos ter outro problema que poderá ser a xenofobia, que é o medo, a aversão ao imigrante, não é? O elevado número de idosos demanda gastos por parte dos programas assistenciais, pois essa faixa etária encontra-se fora do mercado de trabalho, ela é a população economicamente inativa, não é isso? Vamos ver aqui então a pirâmide etária da Itália, lá em 2001, mas serve como de exemplo aqui, 60 anos ou mais, não é isso, professor? É isso, então vamos marcar 60 anos ou mais. Repare como é um país já envelhecido. Professor, mas a população economicamente ativa, a população adulta aí está bem larga. Está bem larga, mas o que vem por aí, hein? Olha isso aqui, pessoal, a taxa de natalidade e fecundidade muito baixa, ó. Essa população aqui de 0 a 14 anos ou de 0 a 19, um dia ela vai se tornar adulta. E cadê a reposição? Lembra que a reposição populacional tem que ser em torno de 2,1? E por último, então, a pirâmide etária rejuvenescida. Apresenta alargamento nas primeiras faixas da base, indicando aumento dos jovens. Apresenta o topo mais alargado, indicando melhor expectativa de qualidade de vida. Países desenvolvidos começaram a apresentar esse tipo de pirâmide em decorrência da necessidade de aumentar a mão de obra. Assim, incentiva-se nesse país o aumento da natalidade e busca-se manter uma elevada expectativa de vida. Repare que aqui começa a ter um aumento, na base começa a ter um aumento. Essa base um dia vai se tornar população economicamente ativa. Então, a pirâmide etária rejuvenescida, tá, pessoal? Olha, de um lado direito, mulheres, lado esquerdo, homens. Na base aqui eu tenho uma população que pode ser em porcentagem, pode ser em milhões. E eu tenho a faixas de idade aqui, ó, sempre de 4 em 4. Mas a grosso modo eu tenho de 0 a 19, de 20 a 59 e de 60 anos ou mais. Base, corpo e topo, tá? E a pirâmide etária brasileira? Vamos ver. Aqui, extraída do site do IBGE, bem interessante, que eu tenho em verde mais claro aqui a população do Brasil em 2012 e verde escuro já atualizada aqui em 2019, tá? Repare que sempre está de 4 em 4 anos e eu já posso fazer a minha divisão aqui, ó, de 0 até 19 anos, vai ficar um pouco torto, e até 59, é normal que fique porque com o mouse é difícil. Eu posso fazer uma comparação aqui desta população brasileira, né? A base, quando comparada aqui ó, de 2012 com 2019, eu vejo redução na taxa de natalidade. Quer dizer que esse brasileiro está tendo um planejamento familiar meio que obrigatório, né? País difícil de se viver este nosso aqui, então os casais vão tendo menos vontade de ter uma grande família, né? Economicamente é muito difícil viver no Brasil, nós sabemos disso. E o corpo da pirâmide etária é a população economicamente ativa. Vamos às conclusões. Nós temos então um envelhecimento da população. A pirâmide anterior, né, acima, quer dizer, anterior, mostra
que o envelhecimento, olha pessoal, isso aqui é um dado comprovado, a população do Brasil está envelhecendo, tá? Nós estamos aumentando a nossa expectativa de vida. Aumentou em 2019, se comparar a 2012. Essa mudança pode ser observada pela menor porcentagem encontrada em 2019 nos grupos etários mais jovens. Isso aqui eu já acabei falando anteriormente. A distribuição da população residente no país por grupos etários mostrou a tendência de queda da proporção de pessoas abaixo de 30 anos de idade. Isso significa o quê? Uma baixa taxa de natalidade. Em 2012, a expectativa era de 47,7%, passando para 42,3% em 2019. Os grupos que compreendiam pessoas de 0 a 17 era 24%, e os grupos de 18 a 24, de 25 a 29, correspondiam respectivamente a 10 e a 7 a população residente. Então, há uma diminuição também na taxa de natalidade. A população acima de 30 anos de idade registrou um crescimento em 2019, quer dizer que é a minha população adulta, atingindo 57,7%, estimativa maior que a de 2012, que era 52%. Os grupos de 30 a 39 anos correspondiam a 15% da população residente, já os grupos de 40 a 49, 13%, de 50 a 59, 12%, de 60 a 64, 4,9%. A parcela de pessoas com 65 anos ou mais de idade representava 10% da população. Em 1940, e vale lembrar, pessoal, que o Brasil o Brasil começa a se industrializar em 1930. Aí lembra, né? As pessoas morando no campo, não tinha planejamento familiar. Quanto mais filho, maior a mão de obra, né? Para trabalhar naquela lavoura familiar, naquela agricultura de subsistência. O Brasil vai começar o seu processo de industrialização em 1930. E em 1970 o Brasil se torna um país predominantemente urbano, onde a maior parte da população mora na cidade. Atenção, tá? 1970. Então, repare que essa data aqui é de 40, o período que o Brasil ainda está se industrializando. A expectativa de vida ao nascer do Brasil era de 45,5 anos. Caramba, 45 anos apenas. Essa expectativa vem subindo desde então e chegou a 76,3 em 2018. Por isso que foi muito discutido, se você acompanha telejornais, a questão da reforma da Previdência Social. Enquanto a expectativa de vida dos homens é de 72,8 anos, das mulheres chega a 79,9. Agora faça a pergunta: por que as mulheres vivem mais? Vai pensando aí, pausa o vídeo e pergunta para o seu familiar, pergunta aí para o papagaio, para o cachorro, para a galinha, para quem estiver perto, vovô, vovó, papai, mamãe, irmão. Ei, por que as mulheres vivem mais? Como você sabe disso, menino? Olha, estou acabando de ver aqui na aula de geografia. As mulheres vivem em torno de 79,9 anos. Por que as mulheres vivem mais? Os dados são das tábuas completas de mortalidade para 2018 divulgadas pelo IBGE. Por que as mulheres vivem mais? Coloque aí nos comentários, se você puder, coloque as suas sugestões. Eu nem não vou falar, vamos deixar lá para o próximo vídeo, ou depois por mensagens. Escreva aí nos comentários por que as mulheres vivem mais, tá? Segundo a sua concepção. É um dado comprovado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por que as mulheres dentro do Brasil vivem mais? E a diferença é bem grande, não é? Homens com perfil mais jovem, outro dado importante da pirâmide etária brasileira. A pirâmide também nos permite observar que a população masculina apresentou o padrão mais jovem que a feminina. Na faixa etária até 24 anos, os homens totalizavam em 2019 17,8%, enquanto as mulheres 17,2%. Por outro lado, a proporção de mulheres era superior às dos homens em todos os grupos, atenção, em todos os grupos de idade a partir dos 25 anos. 34,6% e 30,4% respectivamente. Também notamos que nos grupos de idade a partir de 80 anos, a proporção de mulheres supera bastante a de homens. Aí, mais uma vez a pergunta, por que as mulheres vivem mais, tá? Então nós temos aqui, pessoal, vamos lá analisar a pirâmide etária. A população absoluta, o censo de 1940, atenção, população absoluta é o que mesmo? Esqueci, né? Nossa Senhora. População absoluta é o número total de pessoas que moram neste país, tá? População absoluta indica se o país é muito ou pouco populoso. Professor, e aquela outra palavrinha que eu não estou lembrado? É população relativa ou densidade demográfica. É o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? No Brasil está em torno de 23, 24 habitantes por quilômetro quadrado, no geral.
generalizando, tá? Então eu tenho aqui 1940 e eu tenho uma projeção para 2040. Então nós temos aqui, repare que, vamos lá, cadê? Aqui tem 19, vou até passar para o outro lado aqui, 19 e aí 59. 59 é nessa de baixo aqui, nesse outro lado, 59. Base, corpo e hábitos. Agora, pessoal, olha a proporção de mulheres, o quanto é maior. Observe como que a estimativa para 2040, como a base da pirâmide etária, quer dizer, como as taxas de fecundidade e natalidade brasileira vão diminuir, nós vamos ter uma população economicamente ativa muito larga e uma elevada expectativa de vida. Olha a quantidade de pessoas aqui, isso é bom, que legal, né, professor? As pessoas aumentando aí os anos que vivem dentro deste país. Muito bom, olha que diferença, olha que mudança. Em 2040, né, desde 70, o Brasil já é um país predominantemente urbano. Aqui nós temos outra consideração, pessoal. Repare, 1950, esse aqui é do Brasil, tá? 2017 e a projeção para 2050. Repare que as mulheres em todas as três aqui sempre foram maioria, né? Repare que em 1950 a base, eu vou até dividir aqui, pode reparar por cores mesmo, tá? Fica perfeito você olhar por cores aí, azul claro, laranjado e azul escuro. A diminuição das taxas de natalidade e mortalidade pela diminuição da base e o aumento dos topos dos gráficos, podemos observar isso. Então, o Brasil é um país que está envelhecendo. O aumento da expectativa de vida média da população brasileira, eu consigo ver como que aumenta aqui esse topo. E o Brasil já passou, olha atenção, ó. O Brasil já passou pela segunda fase demográfica e está passando pela terceira, chegando à quarta fase demográfica com o envelhecimento da população. Agora vamos analisar pirâmides etárias de países aleatórios, tá? Para você ir aprendendo a fazer todo o estudo da pirâmide etária, tá bom? Então veja aqui, ó, tem a pirâmide etária da Angola, um país lá do continente africano, de 2017, né? Repare aqui, ó, base bastante larga. Quando a base é bastante larga, significa que tem alta taxa de natalidade. O topo da pirâmide etária é mais estreito. Se o topo é mais estreito, significa que poucas pessoas chegam à velhice. Significa, olha que esses degraus, significa que tem muita mortalidade dentro deste país. E é uma pirâmide etária típica de países subdesenvolvidos, que estão ainda lá na segunda fase da transição demográfica. Lembra lá na segunda fase de transição demográfica, as taxas de natalidade começam a diminuir e as taxas de mortalidade ainda estão um pouco elevadas. Pirâmide etária do México, aqui um país da América do Norte, aqui no continente americano, né? 2017. Então repare, a proporção das mulheres também é maior. É tipo de país em desenvolvimento associados à terceira fase demográfica. Taxa de natalidade está em queda, pois a base está se igualando ao centro da pirâmide. O topo está crescendo devido ao aumento da expectativa de vida. E tem pequena taxa de mortalidade. Então, qual que é a característica dela? Ela também está associada ao que se chama de bônus demográfico. Atenção para isso aqui, pessoal. Já caiu em prova, tá? Bônus demográfico. O bônus demográfico, nesse momento, a maior parte da população de um território é adulta, quase 70%. Esse bônus demográfico também pode ser chamado, pessoal, de janela demográfica, tá? Então, é quando a população adulta é maior do que todas as outras. Por isso, a taxa de dependência é mínima. Veja aqui, essa população adulta. Esta população adulta é maior do que todas as outras. Ou seja, a proporção da população que trabalha, PEA, e a que não trabalha, é bastante favorável, que potencializa o crescimento econômico do país, tá bom? Bônus demográfico, quando a PEA é maior do que as outras faixas etárias. Aqui eu tenho a pirâmide etária do imbatível aí, né? Estados Unidos da América. Ele apresenta uma proporcionalidade entre as três faixas etárias, entre a população jovem, adulta e idosa. Mostra uma baixa taxa de natalidade, porque a base aqui é muito estreita.
tem pouca taxa de mortalidade também, mas ainda demonstra a população crescendo estável, portanto está associada à quarta fase demográfica. E aqui tem a legenda, crianças e jovens, né, adultos e idosos. Você pode se valer dessa legenda também. E Japão, vamos lá para o continente asiático. Japão em 2017, o percentual de crianças e jovens está constantemente diminuindo. Olha a pirâmide etária invertida, não é? Olha aqui, ela é totalmente invertida. A população jovem e população adulta está diminuindo. O topo é bastante largo, esse topo é bastante largo. Nós sabemos que no Japão tem população acima de 100 anos. Olha aqui, ó. Elevadíssima expectativa de vida, essa pirâmide representa a quinta fase demográfica. Lembra que lá na quinta fase demográfica vai acontecer que a taxa de mortalidade vai superar a taxa de natalidade. E chegamos ao fim aí da análise das pirâmides etárias. Eu quero mostrar para vocês um site que, se você puder, é bem bacana, tá? Bem bacana para você fazer os seus estudos populacionais de pirâmide etária. Olha aqui, Brasil em 2019. Esta é a pirâmide etária brasileira atualizada, população de 211 milhões de pessoas. Mas o que é mais interessante é isso aqui, ó, 1950, população do Brasil. Ó. Você consegue ver aí por datas. Vamos lá para a Copa de 70, 90 milhões em para frente. Brasil salva a seleção. Vamos lá, 1970, aqui população 95 milhões. Vamos aqui para 2020, 212, projeção para 2100, 180 milhões. Né? Há uma tendência da diminuição da população. Vamos olhar um outro qualquer aqui, por curiosidade, deixa eu ler o seu pensamento aí. Vamos olhar, deixa eu ver aqui, cadê? Pela letra A. Austrália, não. Austrália, Armênia, África, Albânia, Argélia. Não é aqui que eu quero. Afeganistão, África, Albânia, Argélia. Agora, deixa eu ver o Afeganistão aqui, se tem alguma curiosidade deste país. Não, não tem. Não tem. Vamos lá para o Japão. Deixa eu ver o Japão aqui. Japão, tem o Japão. Olha que pirâmide etária totalmente invertida, pessoal. E olha a tendência da diminuição do crescimento populacional deste país. Você pode entrar aqui então nesse site e fazer aí a sua pesquisa. Tá? Espero que vocês tenham compreendido o nosso estudo sobre pirâmide etária e fiquem bem, até a próxima.